Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conhecido Teorema de Tales, né? Então, o famoso Teorema de Tales. No que consiste o teorema? Dado um feixe de retas paralelas, então, sempre que eu tiver algumas retas paralelas, então aqui no meu desenho eu coloquei três retas, R, S e T, mas ele vale para um feixe de retas paralelas. Então eu poderia ter uma quarta reta paralela a essa, uma quinta reta e assim por diante. O teorema diz o seguinte: duas retas que intersectam um feixe de retas paralelas vão determinar sobre elas segmentos correspondentes proporcionais. Então, dado um feixe de retas paralelas, quando eu tenho duas retas que intersectam esse feixe de retas paralelas, que é o que está acontecendo aqui, ó, a minha reta A interceptou essas retas nos pontos A, B e C, enquanto que a minha reta B interceptou nos pontos A', B', C'. O que significa dizer que os segmentos correspondentes são proporcionais? Que essa proporção sempre é válida. Então, se eu fizer a razão do segmento AB pelo segmento BC, isso é igual à razão entre o segmento A', B' e B', C'. Então, isso daqui sempre vale. Também vale usar a soma. Então, se eu também escrevesse uma proporção como AB sobre AC, eu usaria aqui A', B' sobre A', C'. Então, também essa proporção é válida. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo que vai mostrar essa ideia. Tá? E um outro conceito que também é atribuído aqui na nossa aula de hoje é o teorema da bissetriz interna. Então, dado um triângulo ABC, se eu tiver a bissetriz desse segmento, desse ângulo A, interceptando aqui o lado oposto, né, nesse ponto P, então olha só, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto a ele em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, sempre que eu tiver uma bissetriz interna aqui do triângulo, esse lado oposto, que no meu caso aqui é o lado A, ele é dividido em partes proporcionais a esses lados aqui. O que significa isso? Que esse lado AB sobre BP é igual a AC sobre CP. Ou se eu trocar por essas letrinhas aqui, Czinho, Mzinho, Bzinho e Nzinho, eu poderia escrever desse jeito. C sobre M igual a B sobre N. Então, o lado sobre o lado correspondente a ele, né, formam uma proporção válida. Nós vamos agora fazer alguns exemplos com essa situação. No primeiro, calcule o valor de x na figura abaixo, sabendo que as retas AD, BE e CF são paralelas. Então, olha só, retas AB, AD, BE e CF são paralelas. Então, o que a gente sabe? Que AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Então, a gente sempre pega aqui na transversal. Então, sempre a gente vai montar a proporção nessa ordem. Esse segmento sobre esse é proporcional a este segmento sobre esse. Aí é só eu resolver essa proporção aqui. Não esquece de fazer a distributiva. Então, aqui, 4 vezes 5x menos 1 é igual a 6 vezes 2x mais 1. Faz a distributiva. Então, aqui vai ficar 20x menos 4 igual a 12x mais 6. Resolvendo a equação aqui do primeiro grau, o 12x que está mais passa menos, o 4 que está menos passa mais. Então, 8x é igual a 10. Passando o 8 dividindo, x é igual a 10 oitavos, que dá para eu simplificar, x é igual a 5 quartos. Se eu fizesse a divisão aqui, daria 1,25, poderia deixar também como número decimal. Normalmente a gente costuma deixar como fração quando o resultado não é um número inteiro. Mais um exemplo aqui. Calcule o valor de x e y na figura abaixo, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Então, novamente, ó, retas A, B e C são paralelas. Elas são interceptadas por essas outras duas retas aqui. Então, primeiro,
vou calcular o valor do x. Então, vou montar minha proporção. Eu sei que esse segmento aqui, 18 sobre x, é igual a 15 sobre 5. Então, 18 sobre x é igual a 15 sobre 5. Se você não conseguir visualizar direto isso daqui, você pode construir aqui uma outra reta paralela a essas três retas dadas aqui, que daí você consegue visualizar melhor essa questão da proporção. Resolvendo essa daqui, então, 15x é igual a 18 vezes 5, 15x é igual a 90, 90 dividido por 15, x é igual a 6. Para eu calcular agora o valor do y, eu tenho algumas maneiras que eu posso usar. O que eu posso? Uma delas, esquecer dessa parte de cima aqui, imaginar, né, que aqui tem uma outra reta paralela a essas, e montar a proporção 6, que é o valor que eu encontrei para x, sobre y, igual a 5 sobre 10. Essa é uma forma de você montar a proporção e achar o valor do y. Se você quisesse usar novamente aqui o 18 sobre y e o 15 sobre 10, também ia dar certo do mesmo jeito, tá? Essa daqui eu acho mais fácil para esse caso. Então, 5y é igual a 6 vezes 10, 5y é igual a 60, 60 dividido por 5, y é igual a 12. Então, achei aqui os valores de x e y. Nesse nosso próximo exemplo, nós vamos usar aquela ideia de somar algumas medidas. Então, olha só. Uma construtora resolveu lotear um terreno em 3 terrenos menores com 2 frentes. Então, cada terreno tem 2 frentes. Sabendo que as divisões laterais são perpendiculares à rua A, que é essa rua aqui no meu desenho, determine as medidas de x, y e z. Então, note que o fato dele falar que essas divisas do terreno são perpendiculares à rua A, garante que essas laterais aqui são paralelas entre si. Então, eu posso aplicar o meu teorema de Thales. Só que, diferente dos casos anteriores, esse 180 é a soma dessas 3 medidas. Então, o que eu vou fazer para poder montar minha proporção aqui? Eu vou precisar saber quanto mede a frente desses 3 terrenos que estão aqui na rua A. Então, somando essas 3 medidas, 40 mais 30 mais 20, 90. Então, como que eu vou montar minha proporção agora? Para eu calcular o valor do x, se eu colocar esse 40, eu posso montar minha proporção 40 sobre 90, que é a soma dos 3, é igual a x, que é o correspondente aqui ao 40, sobre 180, que é a medida que eu conheço aqui. Então, a minha proporção ficaria desse jeito. Resolvendo essa proporção, 90x é igual a 180 vezes 40, 90x é igual a 7.200, e aí 7.200 dividido por 90 dá 80. Então, essa minha medida x é 80. Para eu calcular o valor do y, eu posso usar esse 80 e montar agora a proporção 40 sobre 30 igual a 80 sobre y, visto que agora eu já sei o valor do x, ou eu posso partir de novo dessa soma das 3 aqui. Posso colocar 30 sobre 90, que é a soma das 3, igual a y sobre 180, que também é a soma das 3. Então, minha outra proporção ficaria desse jeito. Resolvendo também, 90y é igual a 180 vezes 30, que dá 5.400. E aí, 5.400 dividido por 90 dá 60. Então, o y seria 60. Falta achar o z. Para achar o z, eu poderia montar a proporção com o 80, que eu encontrei, que é o valor para x. Ou eu poderia montar a proporção com o 60, que é o valor que eu encontrei para y. Ou, nesse caso em particular, como eu já sei agora as dimensões de x e y, o que eu posso fazer? Eu sei que o total dos 3 é 180. Então, o meu z é 180, que é tudo, menos 80, menos 60. Ou seja, z é igual a 40. E o último exemplo dessa aula, que é com relação à ideia da bissetriz. Então, observe a figura abaixo. Sabendo que AD é bissetriz do ângulo A. Então, esse segmento aqui é uma bissetriz interna desse ângulo A.
determine o valor de x. Então, como que eu vou montar minha proporção aqui? Esse lado adjacente ao ângulo A sobre esse segmento que formou aqui da bissetriz é igual a este sobre esse. Então, x sobre 9, x mais 9 sobre 12 é igual a 2x sobre 15. De novo, resolvendo a proporção, então isso daqui vai ficar 12 vezes 2x igual a 15 vezes x mais 9. Então, 24x é igual a 15x mais 135. 24x menos 15x é igual a 135. Isso daqui dá 9x. E aí, 135 dividido por 9, x igual a 15. Esse é o valor aqui do meu x. Bom estudo a todos.